Sabe aquelas noites de Libertadores? Estádio pulsando, a torcida inteira esperando um milagre? Pois é, foi numa noite dessas que a história do futebol resolveu escrever um dos seus capítulos mais improváveis. Uma história que não é feita de tinta, mas de suor, de garra e, claro, de um talento que ninguém esperava. O cenário era esse. O Palmeiras precisava meter 4-0. Sim, 4. Só assim para reverter o placar do primeiro jogo e ir para a final. Uma missão, convenhamos, quase impossível. Não bastava jogar bem, precisava de uma atuação para entrar para a história, daquelas que a gente conta para os netos, sabe? E aí todo mundo pensava nos caras de sempre, né? Nos craques, nos jogadores já consagrados. Mas o futebol tem essa magia. Ele adora dar o papel principal para quem tá ali quietinho, esperando a sua chance. A noite pedia, quase implorava, por um herói que ninguém conhecia. E foi aí que o técnico Abel Ferreira, para essa missão gigantesca, resolveu tirar um coelho da cartola. Ele surpreendeu todo mundo na escalação, apostando numa peça que, para muita gente, era só mais um no elenco. Alan, guarda esse nome. Um garoto que subiu da base sem fazer barulho, sem aquela badalação toda que a gente vê com outras promessas. Mas naquela noite ele não sentiu o peso do jogo. Pelo contrário, parecia que ele tinha nascido para aquele momento. E o mais impressionante é que, olha só, o Alan nem estava na primeira lista do Abel de garotos da base para treinar com o time principal. Os nomes que estavam na boca do povo eram outros, como Luigi e Thales. O Alan veio por fora, quietinho, e superou todas as expectativas lá de dentro. E essas palavras são do próprio Abel Ferreira. Isso dá a dimensão do tamanho da surpresa. Se o cara que escalou ele disse isso, é porque a aposta não foi no que ele já tinha feito, mas no que o Abel via todo dia no treino, um potencial absurdo de ir pra cima, de quebrar as linhas. Mas para entender a cabeça desse moleque, essa força mental para encarar um jogo daquele tamanho, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque a jornada dele foi forjada em desafios que vão muito, mas muito além do campo de futebol. Desde pequeno, a dedicação era total. Começou no futsal lá em Florianópolis, jogando até com gente mais velha. Com 14, já estava na base do Figueirense. E aí, quando o Palmeiras chamou, ele fez as malas e veio para São Paulo, sozinho. E a primeira grande prova de fogo dele não foi dentro de campo, não. A família toda passou por um perrengue gigantesco quando a casa deles pegou fogo. Eles tiveram que recomeçar do zero, juntos. E essa união foi o que deu a base para tudo o que viria depois. Pouco tempo depois de chegar em São Paulo, ele sofreu um golpe devastador. A tragédia no Ninho do Urubu, que chocou o Brasil, levou a vida de 10 jovens. E um deles era Vitor Isaías, um grande amigo do Alan, que jogou com ele na base do Figueirense. Uma dor que marcou ele para sempre. Imagina a cena, um garoto sozinho numa cidade gigante, abalado por tudo isso. Os pais e os avós dele não pensaram duas vezes. Pegaram o que podiam, entraram no carro e foram para São Paulo morar todo mundo junto, apertado numa kitnet, só para dar apoio. Esse suporte familiar foi tudo. Certo. Agora, com toda essa bagagem de vida, a gente volta para aquela noite mágica contra a LDU. Porque o Alan que entrou em campo não era mais um menino, era um homem, pronto para o maior desafio da carreira dele até então. E o placar final tá aí, 4-0. Exatamente o que o Palmeiras precisava. Uma goleada construída na base da coragem, da velocidade e, claro, com a participação mais do que decisiva do nosso herói improvável. A atuação dele foi simplesmente espetacular. Primeiro, ele botou a bola na cabeça do Souza, um cruzamento perfeito que fez o estádio explodir. Depois, com a confiança lá em cima, ele começou a driblar, a ir pra cima, deixou a defesa dos caras maluca. E para coroar, a jogada final. Ele invade a área, bagunça a zaga e só é parado com falta. Pênalti. Ali, a vaga na final estava garantida. O jogo acabou, a torcida fez aquela festa absurda, mas a noite do Alan ainda guardava um momento final super emocionante e que aconteceu longe dos gramados, lá na sala de imprensa. É bom a gente entender isso. Por ter subido sem muito alarde, o reconhecimento financeiro dele ainda não era compatível com o futebol que ele estava jogando. Mas o Abel Ferreira, um técnico que preza muito pela meritocracia, ia fazer questão de mudar isso. E rápido. Com essa frase na frente de todo mundo, Abel começou a falar na coletiva. E não foi uma promessa jogada ao vento, não. Foi uma afirmação, uma garantia pública de que a diretoria ia olhar com carinho para o que o garoto fez em campo.
E ele não deixou para depois. Na mesma hora, revelou que já tinha falado com o diretor de futebol, o Anderson Barros, para valorizar o moleque. E isso é atitude de líder, de quem cuida dos seus, de quem recompensa quem merece. E para fechar, o Abel foi além do jogador. Ele elogiou o caráter, a história de vida, o homem que ele é. O reconhecimento não era só pelo jogo, era por toda a jornada de superação que trouxe o Alan até aquele momento. Aquela noite mudou a carreira do Alan. Ele deixou de ser uma aposta e virou uma certeza. A história dele mostra pra gente que tanto no futebol quanto na vida, as maiores vitórias vêm para quem trabalha quieto, supera as porradas que a vida dá e, acima de tudo, tá pronto quando a grande chance aparece. A pergunta que fica agora é: qual o limite para esse talento?